E aí, torcida palmeirense, palmeirista, palestrino, como você queira chamar, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal, aqui do canal MJ. E vamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu queria continuar comentando um pouquinho desse início de Campeonato Brasileiro e inclusive comentando um pouco mais alguns complementos do jogo contra o Fortaleza, mas um foco maior agora nesse vídeo para a gente comentar um pouco mais desse início de Campeonato Brasileiro do Palmeiras, né? Hoje saiu uma notícia com algumas estatísticas que eu não sabia sinceramente e eu achei muito interessante e estou trazendo aqui para vocês aqui no canal, que é o seguinte: nesse início de Campeonato Brasileiro de 2025, o Palmeiras ele está agora com 13 pontos. Ele é o líder do campeonato e ele está invicto. Só que essa é apenas a terceira vez. Essa é apenas a terceira vez que o Palmeiras ele começa com 13 pontos no campeonato nas 5 primeiras rodadas. Isso aconteceu outras duas vezes, em 2019 e em 2023. Desde 2006, essa é a terceira vez que o Palmeiras faz isso. Desde 2006, quando o campeonato começou a ser disputado com 20 clubes. Então, as outras duas vezes, que foram em 19, o Palmeiras terminou em terceiro colocado o campeonato, e em 2023 o Palmeiras foi campeão com aquela campanha histórica, pegando o título do Botafogo no finalzinho do campeonato, aquele 4-3 histórico com os gols do Hendrick. E 2019, no caso, que o Palmeiras terminou em terceiro colocado, ele tinha tudo para ser campeão. Para quem não lembra, ali em 2019 o Palmeiras ele liderou boa parte do campeonato, só que 2019, infelizmente, né, infelizmente pra gente palmeirense, foi o ano do Flamengo, aquele Flamengo do Jorge Jesus, que realmente foi muito acima da média aqui no futebol brasileiro e acabou tomando a liderança do Palmeiras ao longo do campeonato, mas o Palmeiras liderou boa parte do campeonato e já era falado, para quem não lembra, lá na época, já era falado que o Palmeiras provavelmente seria o campeão, porque o Flamengo não estava bem na época, ele era treinado lá pelo Abel Braga, ali na época e tal, aí quando o Jorge Jesus ele entra no Flamengo, o Flamengo realmente se transforma e ele acaba tomando a liderança do Palmeiras. O Palmeiras sofreu com o Flamengo naquele ano ali, nas duas rodadas do Campeonato Brasileiro, que eles se enfrentaram, mas o Palmeiras vinha fazendo um bom Campeonato Brasileiro naquele ano e acabou não tendo força para seguir, né? Aí era o Felipão, o treinador, tiraram o Felipão, demitiram o Felipão, trouxeram o Mano Menezes. No final das contas, acabou sendo um ano com um final bem deprimente para o Palmeiras, bem melancólico, mas o Palmeiras até pelo menos a metade, pelo menos do campeonato, né, até o final do primeiro turno, ele fez um campeonato bom, né? E 2023, no caso, a gente termina campeão, né? Aparentemente também era um campeonato perdido, né? Parecia ser um campeonato perdido, até que no finalzinho o Palmeiras ganha o campeonato, né? Claro que a gente contou, a gente tem que dar aquela cornetada, né? A gente não pode esquecer também que teve muita ajuda do vexame do Botafogo. Claro, o Botafogo deu talvez um dos maiores vexames da história do Campeonato Brasileiro, mas mérito total do Palmeiras, que teve capacidade, competência de ser campeão no final, mas o Botafogo deu uma ajudinha ali, né? Mas o Hendrick salvou a gente ali, né? O Hendrick foi para mim o grande jogador daquela campanha foi o Hendrick, que fez um jogo histórico realmente contra o Botafogo. E essas duas outras vezes foram as duas outras vezes que o Palmeiras começou com 13 pontos nas 5 primeiras rodadas. E isso está acontecendo de novo agora nesse ano, né? Em 2022, se eu não me engano, o Palmeiras começa com 6 pontos nas 5 primeiras rodadas e tudo mais. Em 2021, ele começa com, se eu não me engano, 10 pontos e dessa vez 13. Então, o Palmeiras ele faz o melhor início de Campeonato Brasileiro desde 2023. Quando a gente foi campeão, 2022, a gente começa com 6 pontos, né?
teve uns empates ali no começo daquele campeonato de 2022, né? Demorou ainda um pouquinho para engrenar. E esse não, esse o Palmeiras já tá começando com tudo, né? Já está começando com tudo. E esse início de campeonato brasileiro, onde você começa a ganhar esses jogos e você soma bastante pontos, isso é muito importante. Porque no final do campeonato, esses pontos fazem muita falta. Então, quando você começa o campeonato somando bem, principalmente ganhando jogos fora de casa, isso é muito importante, porque o Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato difícil. Ele é um campeonato difícil. Ele é um campeonato que você joga, basicamente, viajando um país com dimensões continentais. Então, diferente de campeonato lá da Europa, campeonato inglês, campeonato espanhol, que aqueles países lá têm tamanhos de estados do Brasil, o Brasil é um país gigantesco. Então, você tá jogando com o Grêmio lá em Porto Alegre, aí você viaja para Fortaleza para jogar com Fortaleza, depois você volta para o Sudeste e os jogos são difíceis, os gramados não são muito bons. Então, é um campeonato difícil. Então, o Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato que quando você começa ganhando, somando resultados e criando essa pontuação no começo, isso é muito importante. É muito importante porque lá na frente muitas vezes o time dá uma caída de rendimento, você tem jogos decisivos de Libertadores, onde às vezes você precisa poupar o time no Campeonato Brasileiro. Então, quando você já começa o campeonato bem, somando, e de preferência você vai criando, já no começo do campeonato, uma gordura, isso é muito importante. Porque lá na frente vai precisar, lá na frente vai ter um jogo ou outro que vai perder ponto, vai ter um jogo ou outro que o time vai precisar poupar, entendeu? Então, o Palmeiras agora já começou a criar uma gordura. Ele está com 2 pontos na frente do Flamengo, o Flamengo tem 11 e o Palmeiras tem 13. Então, logo na primeira rodada, você já começa a criar uma gordura. Claro que existe a possibilidade de isso ser perdido, mas nesse momento é a realidade. Então você começa o campeonato já criando uma gordura como essa, isso é muito importante, porque como eu disse, ao longo do campeonato isso pode ser vital para segurar uma liderança. Então, quando você começa o campeonato com esse tipo de pegada, com esse tipo de energia, isso é importante porque os caras criam confiança, você cria uma gordura lá na frente porque você pode segurar no momento da temporada. E esse ano também tem uma coisa muito importante que é o Super Mundial, que o Palmeiras vai jogar no meio do ano. Então, o calendário do Palmeiras esse ano, ele é pesado, né? Então, você começar o campeonato já bem desse jeito, isso é muito importante. E, sinceramente, o Palmeiras, ele tá começando esse campeonato com uma postura que eu mesmo não acreditava. Eu imaginava que seria bem mais difícil, eu imaginava que o Palmeiras sofreria bem mais nesse começo de campeonato, porque, cara, você vai lá, já começa o campeonato contra o Botafogo, que é o atual campeão. Depois você vai lá e pega Sport fora de casa, que o Palmeiras historicamente tem dificuldades lá na Ilha do Retiro, né? E, historicamente, eu cresci vendo o Palmeiras sofrer contra o Sport lá na Ilha do Retiro, é complicado. Quem lembra lá daquela Libertadores de 2009 lá? Quanto a gente sofreu lá, teve até que depender do Marcos pegando pênalti lá. Pegando, acho que 3 pênaltis. E aí você joga aquele jogo lá difícil. Depois você joga contra o Corinthians, né? Que perdeu a final. Você vai ali às vezes meio desacreditado e ganha, né? Depois você ganha um jogo absolutamente importantíssimo contra o Inter no Beira-Rio, que historicamente o Palmeiras também tem dificuldades, né? O Palmeiras é o único time, quer dizer, o Palmeiras não, o Inter é o único time que tem mais vitórias do que o Palmeiras no confronto direto de todos os times da Série A. Todos os times da Série A, o Palmeiras vence no confronto direto. Ele tem mais vitórias, menos o Inter. Menos o Inter, entendeu? O Inter é o único time que o Palmeiras não tem mais vitórias. Entendeu? Então o Palmeiras vai lá e ganha no Beira-Rio, um jogo importantíssimo aí. O Inter provavelmente vai ser um time que vai brigar pelo campeonato e pouquíssimos vão tirar ponto do Inter lá. E agora você ganha do Fortaleza também,
né? Você ganha do Fortaleza que não perdia não perdia em casa, acho que, se eu não me engano, há 25 jogos. Acho que desde 2023, se eu não me engano, o Fortaleza não perdia um jogo lá. Entendeu? Então o Palmeiras derrubou 2 tabus seguidos, né? Então quando você começa o Campeonato Brasileiro com esse tipo de pegada, com esse tipo de energia, de foco, isso é bom, cara. Dá confiança pros caras, você cria uma gordura, entendeu? Então isso é absolutamente importante. Então, agora é continuar com essa pegada, é continuar jogando desse jeito, firme, é continuar somando os pontos, porque essa regularidade é o que interessa. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade. Pontos corridos, na realidade, é regularidade. Então, quando você consegue essa regularidade, né, você faz essas sequências de vitórias, isso é campanha de time campeão. Isso é campanha de time campeão, entendeu? É claro que ainda tem muito campeonato, mas isso é campanha de time campeão. Então, agora o Palmeiras vai pegar o próximo adversário, que é o Bahia, no Allianz Parque, entendeu? Tem tudo para ganhar, sinceramente. Eu acho que tem tudo para ganhar. E é continuar fazendo essa sequência. É continuar fazendo essa sequência. Porque, como eu disse, é o melhor início de campeonato desde 2023. E é apenas a terceira vez que eles começam com uma sequência como essa, com 13 pontos em 5 jogos. Entendeu? Sem falar que, se a gente for observar, o Palmeiras, ele desses 5 jogos, 4 ele não jogou no Allianz Parque. Um ele jogou na Arena Barueri contra o Corinthians, que foi 2-0. Ele jogou contra o Sport na Ilha do Retiro, que foi 2-1, jogou contra o Inter no Beira-Rio, onde vence por 1-0, e agora vence o Fortaleza por 2-1 fora também, lá na Arena Castelão. Então essa é apenas o Palmeiras jogou um jogo só contra o Botafogo no Allianz Parque, quando o time ainda estava jogando um futebol bem pior. O time deu uma boa evoluída nos últimos jogos, né? E acabou empatando, sendo que na realidade poderia ter ganhado, né? Se não fosse o Flaco perder aquele gol absurdo no final do jogo, poderia ter ganhado. Poderia ter saído ainda com os 3 pontos contra o Botafogo, mesmo não fazendo um jogo bom. Fez um jogo ruim contra o Botafogo, mas poderia ter ganho naquela bola do final do jogo. Então, 5 jogos, apenas um jogo no Allianz Parque. E então esse tipo de postura fora de casa também é essencial. Time que ganha jogo fora de casa ganha o Campeonato Brasileiro ou pontos corridos. Se você ganha fora de casa, você ganha o campeonato de pontos corridos. Então é isso. Queria trazer esses dados aqui para vocês aí sobre essas estatísticas de início de campeonato. Agora, como eu disse, eles vão pegar o Bahia lá no Allianz Parque no final de semana, no domingo. E é isso, é torcer para mais uma vitória e continuar fazendo essa sequência, porque isso é o que interessa para o Campeonato Brasileiro, é sequência, é empilhar pontos. O time que faz isso é campeão e vamos torcer para isso aí acontecer esse ano, porque no ano passado já foi dolorido, aquele campeonato que tava na mão e aí a gente acabou entregando no finalzinho. Beleza? É isso aí, galera, e até o próximo vídeo aí e avante palestra.